Salve, salve, fiel. Quinta-feira agitada no Tudo bem Corinthians. com vocês? Bora falar do Timão porque Yuri Alberto está mais perto de retornar, mas o Fernando Diniz tem outros problemas. E o vídeo do Memphis ainda repercute. E ainda vamos falar sobre a reunião da SAF, que teve novidades importantes após mais de 3 horas de conversas com a diretoria. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir todas as informações. Vamos lá, vamos falar do Corinthians porque segue a preparação, né, para esse jogo contra o Santos, Campeonato Brasileiro, domingo, né, o Química Arena. E com isso a gente tinha uma expectativa do Yuri Alberto integrar o elenco do Fernando Diniz a partir desta quarta-feira. E aconteceu. Ele foi submetido a um exame pela manhã. Esse exame não apontou nenhuma lesão, que a lesão, no caso, estava cicatrizada. E depois da transição física, restava ele trabalhar com o elenco. Ele trabalhou de forma parcial, mas já sob cuidados, né, do técnico Fernando Diniz, para que fique mais próximo do retorno. A gente tem ainda 3 dias, né, quinta, sexta, sábado, de treinamentos antes do jogo contra o Santos. Então a tendência é que o Yuri Alberto seja relacionado e enfim esteja de volta ao time do Corinthians. Não preciso dizer, já falei nos últimos vídeos, né? Trata-se de uma grande notícia, mediante a tudo que o Corinthians vem enfrentando no aspecto ofensivo, né? Com muitos desfalques, com jogadores insuficientes, e aí o Memphis também voltando aos pouquinhos. Com o Yuri Alberto, não à toa vai mudar bastante aí a configuração do time, especialmente pensando na Libertadores também, no jogo contra o Estudiantes lá no dia 9 de setembro. Beleza? Só que nessa reapresentação, o Fernando Diniz teve outros problemas e eu vou relatá-los agora para você. Por exemplo, o Hugo Souza. Até confesso para vocês que me passou essa informação. A ideia que eu tinha era de preservação no jogo contra o Coritiba, por isso jogou o Cauê. Mas ele teve dores no joelho, um princípio de estiramento, que não configura uma lesão, mas a gente sabe, né? O goleiro é um atleta muito diferenciado dentro do campo, né? Ele mexe muito com o impacto, aquela coisa toda. Então o joelho tem que ter todo cuidado. O Corinthians está monitorando essa situação. Ele se reapresentou, ele treinou normalmente, sem restrições, e ao que tudo indica, tá tudo bem com ele. Mas como não foi uma mera preservação, não foi apenas uma questão de desgaste, tem que cuidar para ver se essa questão no joelho não se torna algo mais sério. Tomara que não. O fato é que tanto o Yuri quanto o Hugo estão aptos, né, a seguirem os treinamentos e poderem estar no jogo do domingo. Agora, outros jogadores preocupam um pouco mais. E aí eu posso falar do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista tem dores no quadril. E para jogador, né, que fica mexendo o eixo o tempo inteiro, é difícil. É difícil, essas dores, por mais que não configurem lesão, elas incomodam e muito. A gente está falando de um cara que não descansa, né? Que já tem 35 anos, que joga absolutamente todos os jogos e que tem se queixado dessas dores já há algum tempo. Então, essa é uma condição um pouquinho mais delicada. O Gabriel Paulista não treinou. E aí, não treinando, a gente vai ter que monitorar dia após dia. Peraí, ele não treinou na quarta, vai treinar na quinta, não treinou na quinta, vai treinar na sexta, aquela coisa toda, né? Para ver se ele vai estar à disposição no domingo. E o Corinthians vem enfrentando uma questão com os zagueiros, né? Porque o André Ramalho, por exemplo, enfrenta um quadro de labirintite, chegou até a ser internado na semana passada, ainda segue em recuperação e não está à disposição. E aí tem o João Pedro Tchoca, claro, que pode fazer dupla com o Gustavo Henrique, mas também não tem nenhum reserva para os outros dois, né? Então a questão da defesa é um pouco complicada. O Matheus Bidu teve dores no pubis e ele também não treinou. Ele ficou de fora do jogo contra o Coritiba e na reapresentação não treina por conta de dores no pubis. Então é outra preocupação. A gente está falando de um cara muito importante para o time, titular absoluto, e eu estou pensando na Libertadores também, tá? O Angileri, que seria o reserva imediato para o Matheus Bidu, ele só foi submetido a um tratamento odontológico aí para retirada de um dente. Então, claro, a gente sabe que às vezes, né, fica inchada a região ali, com dor e tudo mais, demora um tempo para cicatrizar, não sei qual foi exatamente a questão, mas ele também não treinou por conta disso. Pode ser que até domingo, se o Matheus Bidu não jogar, ele esteja bem. Vamos aguardar. Tudo questões para a gente avaliar dia após dia.
E o Carrilho foi uma questão de controle de carga, por isso que ele não estava no treinamento. Jogador também com uma idade mais elevada, que precisa ter uma administração do seu corpo de uma forma interessante. O Diniz não poupa. O Diniz não poupa. Enquanto ele puder jogar quarta e domingo com todo mundo, ele vai fazer, até pela escassez do elenco. Mas alguns jogadores acima dos 30 anos sofrem um pouco mais. Então, se você conseguir controlar isso dosando nos treinos, dando mais folga, né, e poder administrar bem fisicamente, aí sim ele consiga jogar. Pode ser que ele consiga jogar todos os jogos. Mas são esses, tá? André Ramalho, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Angileri e Carrilho, que não se apresentaram nessa quarta-feira. Na verdade, eles se apresentaram, né? Não treinaram. O Hugo Souza e o Yuri Alberto treinaram. Então tem essas peculiaridades aí em relação às dificuldades que o Diniz tem tido, não só nos jogos, mas nos treinamentos agora. Então a gente vai ter que acompanhar aí os próximos dias para saber se esses jogadores vão estar à disposição no jogo de domingo contra o Santos. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir dia após dia, uma semana de folga para o Corinthians, que não está na Copa do Brasil. Tem um foco total na Libertadores, mas o brasileiro também é importante voltar a pontuar. O Santos está numa situação difícil ali também. Neymar não jogou contra o Palmeiras aí pela Copa do Brasil. Talvez jogue contra o Corinthians, por ser clássico, na Neoquímica Arena, né? Não é gramado sintético, aí talvez ele entre em campo. Então vamos ver. Acho que é um jogo para que o Corinthians possa fazer o resultado, até porque vem de 2 derrotas. Então precisa ganhar para poder respirar na tabela do Brasileiro e aí sim se focar de uma forma muito mais tranquila na Libertadores. Para a gente fechar esse vídeo, cara, eu realmente tô impressionado, tô impactado com a repercussão que ainda acontece com o vídeo de Memphis Depay. Eu já fiz aqui um vídeo sobre o vídeo do Memphis Depay, já me manifestei, já publiquei na minha rede social o que eu penso, e eu achei que eu seria meio que uma voz meio óbvia, assim. Eu de verdade achei que eu estaria falando óbvio. Eu achei que o que eu estava falando, o meu sentimento, meu pensamento em relação ao que ele fez, com, obviamente, opiniões que iriam se dividir naquele momento, mas eu não achei que eu seria meio diferentão assim no processo. E aqui não é nenhuma crítica aos meus colegas, tá? Porque cada um tem o direito de ter a sua opinião, de manifestar a sua opinião e realmente entendo que é algo diferente. Primeiro que já é diferente você ter um jogador que tem algum tipo de atuação artística, né? Algum tipo de manifestação. Bom, o Corinthians teve o Sócrates, né, na sua vida como músico, como um cara ativista político, como um cara de várias facetas, né? Marcelinho Carioca teve o seu Divina Inspiração, né? Que foi um grupo gospel. Então, assim, não é necessariamente raro, mas eu entendo que também não é tão comum assim. Então, claro que ia gerar repercussão, mas eu realmente me surpreendi com algumas opiniões e com algumas até indignações de algumas pessoas da imprensa com o vídeo do Memphis Depay. E aí, cara, eu preciso falar um pouco mais a respeito disso, porque as pessoas estão confundindo questões literais com manifestações artísticas. E é óbvio que eu não sou bobo. Você colocar o Parque São Jorge pegando fogo e o símbolo do Corinthians, claro que ia gerar repercussão. Mas eu preciso contar para você e para essas pessoas que arte é isso. É você provocar reações. Quando você vai a um museu e você vê um quadro que ele não te provoca nada, na minha opinião, essa arte ela não atingiu o seu objetivo. Quando ela te provoca, inclusive reações negativas, inclusive reações que você não esperava naquele momento, esse é o poder da arte. Porque a arte não é concordar, é você entender que aquilo tem um propósito, que aquilo tem que é uma representação de algo para provar um ponto. E muitas vezes aquilo que o artista quer representar, quer enviar como mensagem, não chega no alvo. Mas nesse caso chegou, que era justamente no torcedor. O Memphis conseguiu, com a arte dele, provocar, atacar, cutucar quem ele queria e enviar uma mensagem para o torcedor do Corinthians, que aceitou, pelo menos até onde eu vi, me corrija se eu estiver errado, que aceitou a mensagem, que entendeu a mensagem e que apoiou a mensagem. Mas
revoltou justamente quem se sentiu ofendido pelo episódio. E aí tem toda a hipocrisia, né? Do Corinthians se revoltar com um vídeo, com uma representação artística, com uma manifestação artística, e não com as coisas horrorosas que acontecem intramuros no Parque São Jorge. Então essa conta não fecha. E aí quando você bota na balança, você fala, caramba, indignação por conta de um videoclipe? E pelo que os caras fazem com o clube, não? É isso para mim que tá errado. Agora, eu também... Você sabe que a arte, né, ela tem as suas manifestações artísticas. Alguém até hoje, conseguiu desvendar o segredo de Mona Lisa? E quando o Leonardo da Vinci pintou, ele queria justamente provocar algo que fosse subliminar. E a vida inteira, pesquisadores, através dos séculos, tentaram desvendar o código da Vinci, que não está só na Mona Lisa, como em outras obras dele. Um artista, né, um gênio militar, revolucionário, um cara, um pintor, O Leonardo da Vinci tem uma história legal. Eu conheci, inclusive, a casa onde ele morou, na França, numa cidade chamada Amboise, que é nas cercanias de Paris. Na verdade, não é tão na cercania de Paris, assim, né? É próximo daquela região dos castelos ali. Clos de Lucé é o nome da região e da casa onde ficava o Leonardo da Vinci no final da sua vida. Ele italiano, renascentista, né, de Florença, mas no fim da vida ele está na França, tem relações muito próximas com a França, e o rei francês da época, ele mantinha Leonardo da Vinci nessa casa, que era uma casa maravilhosa, um jardim, assim, uma chácara praticamente, para que o rei pudesse beber da sabedoria de Leonardo da Vinci por 20 minutos diários. Então eles tomavam um chá lá, ficavam conversando por 20 minutos e o rei ficava aprendendo com Leonardo da Vinci. Por isso, o rei ofereceu toda a estrutura do governo francês para que ele tivesse, né, o fim da sua vida por lá e pudesse, né, criar os seus inventos e tudo mais. Por conta disso, Leonardo da Vinci, simplesmente italiano, doa a Mona Lisa para o governo francês. E é por isso que hoje ela está no Museu do Louvre, em Paris. Doa. Hoje é um quadro que, se você quiser comprar, você não pode, porque ele tem um valor incalculável. Pequena historinha, fechei parênteses. As expressões do Salvador Dalí, surrealista, dá uma pesquisada aí. O Salvador Dalí é muito fácil de você identificar as suas pinturas. E você não entende muito bem num primeiro momento, porque assim é a arte. As pinturas do Monet, por exemplo, pintor impressionista, e por aí vai. A música, ela não é para ser, muitas vezes, a música em forma de arte, ela não é para ser bonitinha, ela é para provocar. Ela é para te provocar sentimentos, reações, muitas vezes você não concordando. Assim é arte. E foi o que o Memphis Depay tentou fazer, provando um ponto, fazendo a sua manifestação artística. Obviamente com algumas questões na letra da música que fazem referência à sua realidade. Mas aí, como diria Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, a vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivemos num país sedento, num momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Mas as novidades não param por aí. Depois de muita expectativa, a reunião entre os representantes da SAFIEL e a diretoria do Corinthians finalmente aconteceu. E surgiram informações importantes sobre o futuro da possível SAF no Timão. Trazer aí um panorama da reunião que foi conversado e qual a impressão de vocês depois de um bate-papo, mais de 3 horas com a direção do clube. Boa noite. Bom, vai lá, Edu, começa. Bom, foi uma reunião muito amistosa, né? Foi uma reunião que começou com, digamos assim, lavando roupa suja, parando alguns pontos, né? Mas um clima muito cordial restabelecendo um ambiente de cooperação, né? Houveram questionamentos técnicos, né? Algumas questões foram postas por algumas pessoas presentes. E nós ajustamos que todas essas dúvidas serão colocadas em um documento, em um papel, apresentadas a nós até sexta-feira agora,
E em uma semana nós responderemos todos os questionamentos feitos para que eles possam diminuir as dúvidas, né, reduzir a resistência e as conversas seguirem de maneira bastante amistosa. Sallusti, ainda nessa questão, Sallusti, por favor, quais que foram as dúvidas, já que você citou que houveram muitas dúvidas, se pudessem você e o Carlos esclarecerem quais foram, por favor. Bom, são as dúvidas comuns, quer dizer, falou-se muito sobre questões técnicas, questões societárias, questões de capitalização da SAF, dúvidas naturais num projeto desse tamanho, né? E como o Sallusti disse agora, quer dizer, os questionamentos foram em espírito de cooperação, de superação das dúvidas, e agora a gente segue respondendo formalmente um documento consolidado para o clube com todas essas questões aí por escrito. Ô Sallusti, quando você usa o termo lavando roupa suja, qual foi o teor da conversa? Que tipo de embate teve nessa reunião? Eu acho que foi mais no sentido dos desconfortos que são provocados por, às vezes, exageros de pessoas que expõem dados pessoais, vida pessoal, agressividade, ofensas, né? E, em alguma medida, se imputa em parte disso ao movimento da Safiel, né? Que, na verdade, talvez seja uma esperança para que o Corinthians saia dessa situação. Então, a Safiel se posiciona como uma espécie de um catalisador de todo esse movimento, essa indignação em relação a tudo que tem acontecido, as notícias que têm acontecido no Corinthians. E de nossa parte, de igual forma, manifestamos nosso inconformismo, né? Nesses últimos um ano, ou quase um ano, em que o projeto tem sido apresentado, propostas apresentadas e com dificuldades de sermos recebidos, ouvidos e de uma regular tramitação, né? Mas esperamos que tenha sido tudo página virada, né? Nós queremos pedir ao corintiano que tenha paciência, as coisas não são simples a ponto de serem resolvidas em uma reunião de 3, 4 horas. É uma sequência de novas reuniões, de etapas, projetos a serem desenvolvidos, né? Etapas a serem desenvolvidas para que a gente possa caminhar em prol de um desfecho positivo, né? Não significa que houve nenhum sinal de aceitação, muito pelo contrário. Há uma série de dúvidas, resistências e pela quantidade de pessoas que lá estavam, ficou muito claro que muitas são a rigor ou a priori favoráveis, outras são a rigor ou a priori contrárias, né? Mas eu acho que ficou muito claro que há um interesse legítimo em diminuir distâncias, né? E a redução das distâncias ela começa pelo esclarecimento das dúvidas jurídicas, financeiras, controle, aspectos societários, daí por diante. E como foi especificamente a recepção do presidente Osmar Stabile? Já que na última vez que vocês se manifestaram sobre um possível acordo, uma possível reunião, o assunto não foi debatido no CORE. Então, como foi essa conversa com ele e a recepção dele à conversa de hoje? Bom, estavam todos os diretores praticamente do clube, né? E nós fomos recebidos, e de nossa parte, com muita honra, com muita alegria, e eu diria até em alguma parte com emoção, porque o que aconteceu hoje aqui é o que nós buscávamos há quase um ano. Uma reunião com atenção, com tempo, sem pressa, uma reunião tratando um assunto tão importante quanto esse, de maneira responsável e de maneira séria. Com respeito da pergunta e por tudo que aconteceu nas últimas semanas no apelo popular fora do Parque São Jorge, teve a percepção que poderia ser usado politicamente esse encontro pelo presidente? Não tivemos essa percepção não, Carlos. Não sei o que você acha, mas assim, de minha parte não houve nenhuma conotação política. É óbvio que estarmos aí há poucas semanas, né, da eleição acaba sendo algum entrave, mas enfim, a vida segue, né? A eleição vai ser realizada, quem vai ser eleito nós não temos a mínima previsibilidade, e o projeto ele será melhorado, né? As distâncias serão reduzidas e vamos seguir dessa maneira com o presidente que eventualmente for ele, seja ele quem for. Sallusti, sobre o documento não vinculante, né, que vocês colocam como não vinculante, tem gente dentro do clube que acha que esse documento é vinculante. E parece que houve questionamento sobre isso. Queria entender qual que é a posição de vocês agora sobre a assinatura ou não desse documento, por favor. Veja, se existir um espírito de cooperação, nem documento precisa, né? Porque a ideia de cooperar, né, é uma ideia em que todos ganham, né? A cooperação, todos ganham, o torcedor, o clube, a Safiel,
os dirigentes, os conselheiros, todos saem ganhando. A cooperação é o melhor caminho sempre. O documento que está posto, houve uma confusão muito grande quando disseram sobre a não vinculabilidade do documento. O que, para deixar muito claro, né? Quando você define que um documento desse, uma proposta não vinculante, significa dizer que, em relação ao seu objetivo final, que é a aprovação ou não de uma SAF, não há uma vinculação, não há uma obrigação a priori, neste momento, né? É óbvio que para você poder chegar no momento de decisão, você tem que seguir etapas. Essas etapas de meio, elas são vinculantes naturalmente. Eu preciso que o clube colabore, que ele disponibilize dados, que ele disponibilize valor de ativos, que apresente as suas dúvidas e que haja uma construção nesse sentido. Então, para deixar muito claro, o que é não vinculante é a aceitação ou não da SAF. O documento impõe obrigações de meio, né, que não necessariamente obrigam a assinatura do documento ou da aprovação da SAF ao final, mas impõe sim obrigações de meio que são naturais. Aliás, o que foi feito recentemente no Santos e em outros clubes que caminharam por isso. É um procedimento normal em uma operação dessa natureza. Mas você acredita que isso pode avançar para uma assinatura? Houve alguma disposição nesse sentido, assim, de aceitar? Porque você falou que tendo colaboração não precisa nem assinar. Vocês desistiram de assinar o documento? Não, veja, vamos por partes, né? Eu acho que o passo que foi dado hoje foi no sentido de, primeiro, restabelecer uma harmonia comunicacional, essa aqui é a verdade, né? O contato será feito de uma maneira tranquila, serena, séria, responsável. Vamos virar a página em relação a eventuais dissabores e inconvenientes que tenham havido de parte a parte na questão do relacionamento, né? E vamos esclarecer as dúvidas técnicas que foram apresentadas. Não foram poucas, foram muitas, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai discutir qual será a próxima etapa. E qual é esse prazo para vocês apresentarem esse documento? Até sexta-feira você citou que é para eles apresentarem as dúvidas, e até quando vocês irão responder às dúvidas? Nós pedimos uma semana, é mais do que suficiente. Poderíamos até ter respondido verbalmente a maior parte delas, mas como o ideal é que o documento com as respostas ele seja circularizado entre os demais interessados, né? Inclusive o próprio CAS, que estava aqui hoje representado pelo Rebolo, pelo Bambu e pela Marília também, né? E além de mim e do Carlos e do Guto, que está ali. A verdade é que a gente vai precisar de uma semana para poder fazer algo escrito, bem feitinho, de maneira bem didática, para tirar a dúvida de todos, inclusive dos torcedores. O mandato do presidente vai até janeiro, né? Já assume uma nova presidência após as eleições. Mas o mandato do presidente do Conselho Deliberativo vai até fevereiro. Qual foi o posicionamento do presidente do Conselho durante essa reunião? Como ele enxergou o projeto da Safiel no tete-a-tete, no olho a olho? O presidente do Conselho nos entregou um documento redigido de dentro do Conselho, com dúvidas dele, com dúvidas dos sócios. Fez perguntas e interações bastante importantes. Então, a interação do presidente do Conselho com a gente foi muito boa, e assim como com o presidente Osmar também. E agora eu quero saber a sua opinião, Fiel. Você acredita que Yuri Alberto já deve voltar contra o Santos ou seria melhor preservá-lo pensando na Libertadores? E sobre a SAF, você acha que o Corinthians deveria seguir avançando nas negociações ou o clube deve continuar buscando outros caminhos para resolver sua situação financeira? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para acompanhar todas as notícias do Corinthians. Um grande abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!